Senhor presidente, nesse momento, vereador Natalino, senhora vereadora, senhores vereadores, aos amigos presentes aqui, aos servidores desta casa, aqueles que nos assistem e nos ouvem, meu boa tarde. Inicialmente, senhor presidente, gostaria de falar sobre a vinda do prefeito aqui a semana passada para tratar a convite da Comissão de Fiscalização e Controle dessa casa sobre as questões do caso Lacom. Eu acho que não há necessidade aqui de nós colocarmos o que consiste isso, enfim, os aditivos dados a essa empresa, enfim, tudo o que foi dito já nas últimas semanas em relação a esse assunto. No primeiro momento, elogiar a vinda do prefeito pela coragem que teve, pelo desprendimento que teve de estar aqui nessa casa, sendo ouvido pela comissão, dentro do plenário, não só pela comissão, mas por quase a totalidade dos vereadores, em relação a um assunto que trouxe e traz muita preocupação a esta casa, a todos nós vereadores. Então, que fique aqui registrado o desprendimento, e só por ter vindo já nos faz ter uma consideração maior na análise dos fatos. Esse é um primeiro momento. Mas o que fica, senhor presidente, é que nas oitivas que fizemos pela Comissão de Obras, e que foi o que motivou o início dessas investigações, foi em cima de um tom que foi dado por alguns secretários que aqui estiveram. E, de repente, no dia, então, que nós ouvimos o prefeito, houve uma mudança, ou pelo menos uma reavaliação daquilo tudo que foi colocado nas primeiras oitivas da Comissão de Obras ainda nesta casa. E já disse naquele dia, e digo novamente, na pior das hipóteses, a decisão que foi tomada em relação à prorrogação do contrato, que é o que mais me preocupa nesse caso, a prorrogação desse contrato de ata de registro de preço, na pior das hipóteses, colocaram o prefeito num risco enorme, numa insegurança jurídica enorme. E perguntei aqui no dia, quantas atas de registro de preço foram feitas na cidade e quantas atas foram efetivamente prorrogadas? E a resposta foi nenhuma. Então, veja, nenhuma, porque havia efetivamente uma insegurança jurídica em fazer ou não essa prorrogação. Esse foi o primeiro ponto. E mais, essa prorrogação foi feita, segundo as palavras que ouvimos aqui dentro desse plenário, com base num arrazoado da administração, da Secretaria de Administração, e que depois o jurídico enviou apenas para elaboração de minuta por parte do setor competente para a prorrogação do contrato. Ora, e aí o prefeito então coloca que teve acesso à prorrogação, inclusive pelo Diário Oficial. Então, veja, nós não podemos ter na cidade de Bauru um prefeito que fica no gabinete rezando para que as coisas deem certo, para que as coisas caminhem como devem caminhar. Isso nos preocupa e mostra que essa casa vem no caminho certo. Vem no caminho certo de colocar luz sobre aquilo que ela tem dúvida. Luz sobre aquilo, inclusive, que o próprio prefeito disse que tem dúvidas. E acho que ficou claro aqui que o prefeito, pelas atitudes que tomou e que tomará em relação a isso, vai revogar o decreto e vai mandar para a corregedoria para ser investigado esse assunto, ou seja, ele vai tirar das mãos daqueles servidores que efetivamente fizeram o processo e vai mandar a corregedoria para que ela investigue o processo, porque ele próprio, prefeito, demonstrou que tem dúvidas em relação a algumas coisas. Mas é importante ainda, esse processo continua nessa casa, nós precisamos aprofundar mais ainda tudo aquilo que nós vimos, principalmente, repito, nas oitivas da Comissão de Obras. O vereador Moisés é o relator desse assunto na Comissão de Fiscalização e Controle. Teremos uma reunião amanhã, né, vereador? Porque eu tenho um profundo respeito e acredito que possamos chegar num denominador comum, se vamos continuar caminhando com a investigação, se Vossa Excelência vai optar por um novo relatório, se Vossa Excelência vai optar por mandar o pedido de ceia ao plenário, enfim. Amanhã temos que ter uma conversa para encontrar um caminho. Mas o que já temos até esse momento de exemplo é que é necessário, será necessário por parte do prefeito e daqueles que efetivamente fazem as coisas na prefeitura, os secretários, os seus subordinados, terem um cuidado maior no que fazem. E vou dizer mais, o prefeito precisa avaliar quem são, o prefeito precisa avaliar os procedimentos internos que foram tomados, porque esse é um caso e outros podem haver. Porque nós não podemos colocar a cidade num risco ou numa insegurança jurídica como essa, num caso como esse,
Não podemos colocar a prefeitura numa insegurança e, mais do que tudo, em determinado momento, colocar o Poder Legislativo em dúvida sobre o seu direito e o seu dever de fiscalizar. Se não fosse o Poder Legislativo fazer os apontamentos que fez durante as reuniões da Comissão de Obras e depois na reunião da Comissão de Fiscalização e Controle, nós não teríamos, como atitudes já tomadas, o cancelamento do decreto que possibilitava isso, em desacordo com a lei maior, e, ao mesmo tempo, a abertura por parte da Corregedoria de um procedimento administrativo. Esta casa tem que ter respeitado o seu direito de investigar. E os vereadores, acima de tudo, respeitados pelas suas vontades e pelas suas decisões, sejam elas favoráveis ou não à investigação, nesse caso específico. E as forças externas têm que respeitar a decisão do Legislativo. Para se tomar decisões aqui dentro do plenário, é preciso vencer a eleição. Para se tomar decisões no âmbito do Legislativo, é preciso ter mandato. E, nesse caso, finalizando, ficou claro que, no mínimo, há uma série de dúvidas relativas ao processo. Dúvidas essas, inclusive, que o próprio prefeito as tem. E que nós precisamos continuar caminhando para ver efetivamente o que pode, o que não pode, e colocar uma regra clara. Independente de onde cheguemos nesse processo específico, precisa haver uma regra clara. Porque nós não podemos, como o vereador Mariano no dia da reunião, perguntar por diversas vezes ao secretário, pode ou não pode, e sempre ser colocada a questão de interpretação. Nós não podemos viver no risco e nessa insegurança jurídica, seja qual for o processo. Acima de tudo, prefeito, tenha olhos cuidadosos sobre os seus subordinados, para que Vossa Excelência, como disse aqui, não ficar sabendo de algumas atitudes em cima de arrazoados de uma secretaria, em cima de um comunique-se de outro secretário, e, de repente, uma prorrogação através do Diário Oficial de algo extremamente duvidoso. Extremamente duvidoso. No mais, vamos continuar a investigação pela fiscalização e controle. No momento em que o seu relator, vereador Moisés, entender que deve fazer o relatório, o fará, a comissão vai analisar, e, se for necessário, trazer o relatório da fiscalização e controle para ser discutido no plenário, e mais, trazer também o requerimento de SEI, que já tem assinatura de 8 vereadores, para analisarmos e, quem sabe, até votarmos em plenário para avaliar a possibilidade ou não de aprofundarmos através de outro instrumento, que é um instrumento sagrado dessa casa. Nós não podemos, em nenhum momento, eu que já sou vereador há alguns mandatos e já participei de mais de uma SEI, um instrumento tão importante como esse não pode ser banalizado, não pode ser usado por organismos externos para tentar macular o Poder Legislativo. Muito pelo contrário. Se tivermos que fazer, vamos fazer. E isso não é para condenar esse ou aquele, não é para pré-julgar esse ou aquele. É efetivamente para melhorar os procedimentos da Prefeitura para que isso não ocorra no futuro. Um outro assunto que me traz aqui, senhor presidente, eu já falei já há algumas semanas, em relação à economia que nós fizemos com a energia elétrica no que diz respeito ao município assumir os ativos de energia. Nós conseguimos, depois de muita luta, adiar por um ano com que o município assumisse a iluminação, a manutenção dos ativos de iluminação na cidade. Nós tínhamos uma reserva de 6 milhões de reais esse ano para cuidar da iluminação. Esse dinheiro vai poder ser usado principalmente no asfalto. E eu trouxe aqui um mapa que me foi trazido pela Secretaria de Obras, aonde traz já o Jardim Solange. Para se ter uma ideia, esse dinheiro da economia da energia, isso foi um pedido que fiz ao prefeito, um pedido que fiz ao secretário, ele vai possibilitar em torno de 100 quadras novas de asfalto na cidade, um dinheiro que seria usado para manutenção de ativos de iluminação, que não será por conta de uma luta grande que tivemos, vai ser investido em asfalto. Serão 100 quadras novas de asfalto. Para se ter uma ideia, só no Jardim Solange serão acima de 40 quadras de asfalto, que são todas aquelas quadras de asfalto que o vereador Marquinhos lutou, que o vereador Mariano vem lutando também, e que nós nos somamos a essa luta, pedimos ao prefeito, então, as quadras que ficariam fora do PAC, fora das emendas, serão feitas com o dinheiro da iluminação. Está aqui o mapa, tem aqui o desenho das ruas que vão ser feitas no Jardim Solange, toda a parte baixa, até próximo lá o Xangri-Lá, a Igreja Missão, todas aquelas quadras que estavam fora do PAC serão incluídas no dinheiro que foi economizado com a iluminação pública. Além dessas 40 quadras do Jardim Solange, nós teremos também mais em torno de 60 quadras para fechar o Jardim Industrial também, de uma parte que ficou fora do PAC das emendas e que nós não tínhamos orçamento, e que com o dinheiro que foi economizado com a energia será feito também. Eu não tenho aqui o mapa agora,
mas sei, já vi as ruas que serão feitas e nós vamos ter praticamente também todo o parque industrial fechado com os recursos que foram economizados da energia. Fica aqui o dever da Câmara, na próxima semana, provavelmente, ou nas próximas semanas, de discutir a mudança da rubrica desses valores que eram para a energia, passar para a infraestrutura. Essa casa terá que votar, mas já fica registrado, então, onde esse recurso vai ser usado e vai trazer mais qualidade de vida, enfim, condições melhores de vida para essas pessoas que, em algum momento, não teriam asfalto, que agora, com esse projeto, terão. Era só, senhor presidente.